Certo, gente. Então, bem-vindos a mais essa aula, em que nessa aula eu chamaria de um tópico especial ou uma aula bônus, em que nós iremos tratar sobre câncer. E eu acho essa aula de extrema importância porque é um tema que vem sendo cobrado de maneira discreta, mas já vem sendo cobrado em algumas provas, e é importante que vocês tenham uma certa bagagem acerca sobre câncer. Obviamente que a minha intenção aqui não é esgotar esse tema, porque isso seria impossível em uma só aula, e a abordagem que eu quero dar aqui é uma abordagem introdutória, focando no aspecto genético do câncer. Então, diferentes aspectos podem ser dados ao câncer. Então, eu poderia fazer uma aula focando nos aspectos patológicos do câncer, uma aula focando nos aspectos farmacológicos do câncer, uma aula focando nos aspectos imunológicos do câncer e por aí vai. Nessa aula em questão, além de ser uma aula introdutória, eu quero focar nos aspectos genéticos do câncer, porque eu acho que seja de maior importância em quesito de provas de vestibular no geral. Então, primeiramente falando, o que é o câncer? Quem, a essa altura, em 2020, não ouviu falar sobre câncer, né? O câncer nada mais é que um grupo heterogêneo de doenças, que são doenças essas de origem genética, que são caracterizadas por células que não respondem a controles normais de divisão. O que significa isso? São células que se dividem de forma descontrolada, e essa divisão de forma descontrolada surge a partir de defeitos no DNA. Por isso que nós dizemos que é uma doença, um conjunto de doenças de origem genética. Então, já se tem bem claro esse conceito, que o câncer é uma doença genética. Ou seja, a maioria, se não todos os cânceres, eles surgem a partir de defeitos, mais especificamente mutações, em genes específicos lá no DNA. Então, lembrem que mutações nada mais é do que alterações permanentes que ocorrem em sequências de nucleotídeos no DNA, que alterações essas que podem ser deletérias ou não. Se for uma alteração que leva ao surgimento de um câncer, obviamente que vai ser uma alteração deletéria. Então, quaisquer células cancerosas, elas podem ser definidas por duas propriedades principais. A primeira é que são células que se reproduzem de maneira descontrolada, então são células que perderam completamente o controle de divisão, elas não respondem mais a sinais que dizem que elas têm que parar de se dividir. Então são células que elas se proliferam de maneira descontrolada. E a segunda característica é que são células que têm capacidade de invadir e colonizar outros tecidos aos quais elas não deveriam colonizar, que é um processo esse que nós chamamos de metástase. Então, em linhas gerais, isso é o câncer. É um conjunto de doenças caracterizados por células que se dividem descontroladamente, e essa divisão descontrolada surge a partir de defeitos no DNA. E elas podem ser classificadas por essas duas características. E aqui vai algumas nomenclaturas que são importantes quando nós estamos estudando câncer, que algumas pessoas inclusive podem vir a se confundir. Então, uma célula que venha a se proliferar de maneira descontrolada, que pode vir a originar um tumor, seja esse tumor benigno ou maligno, que eu vou diferenciar isso daqui a pouco, a gente diz que esse processo é um processo neoplásico. O que é um processo, por exemplo, hiperplásico? Esse nome neoplásico significa novo crescimento. E é um nome que foi dado especificamente a um crescimento que origina um tumor. Tumor esse, como eu falei, pode ser benigno ou maligno. Mas eu não quero que vocês confundam esse termo com hiperplasia ou hipertrofia. A neoplasia, ela é esse tipo de crescimento tumoral.
Agora, a hiperplasia é um crescimento saudável de proliferação celular. Então, em vários momentos da nossa vida, nós temos processos hiperplásicos, em que células estão continuamente se dividindo e aumentando de quantidade. Isso é um processo hiperplásico, células aumentando em quantidade. Um processo neoplásico é quando essa hiperplasia se torna problemática a ponto de originar um tumor. E nós ainda temos aquele outro termo que é chamado de hipertrofia. O que é a hipertrofia? É o aumento no volume da célula. É o aumento na quantidade de material dentro da célula, que é bastante comum, por exemplo, nas células musculares, quando elas são submetidas a lesões em indivíduos que realizam exercícios físicos. Então, indivíduos que realizam exercícios físicos, nós dizemos que as células musculares deles, por conta de processos adaptativos, elas irão levar a um processo de hipertrofia, que é um processo de crescimento em volume, crescimento em tamanho. A hiperplasia é um crescimento em quantidade, que não é o que ocorre na musculação. Então, tenham isso em mente. Então, vamos diferenciar aqui. O que é um tumor benigno? É um tumor... o primeiro que é um tumor, né? Um tumor é uma divisão descontrolada, de fato, mas é uma divisão descontrolada, no caso de ser um tumor benigno, que fica restrita a um determinado tecido. Ela não tem capacidade, se for um tumor benigno, de sair desse tecido e invadir outros tecidos. Ou seja, a gente não considera tumores benignos como cânceres. E é por isso que tumores benignos são bem mais fáceis de serem tratados, porque eles ficam restritos a um determinado tecido. E eles não saem daquele tecido, eles não entram na corrente sanguínea a ponto de irem colonizar outros tecidos. E daí você já deve ter imaginado o que significa, portanto, um tumor maligno. Um tumor maligno é um tumor que tem capacidade de invasão. É um tumor que tem capacidade de invadir outros órgãos, de invadir outros tecidos. E aí nós chamamos de câncer. Tumores malignos são sinônimos para câncer. Tumores benignos não são cânceres. Então aqui nós podemos ver um exemplo em que nós temos uma glândula, e aqui nós temos as células epiteliais que formam o ducto de uma glândula. E essas células epiteliais, elas podem sofrer uma proliferação descontrolada, como vocês podem ver aqui. Mas se essa proliferação ficar restrita a esse epitélio glandular, é considerado um tumor benigno. Entretanto, se essa proliferação continua acontecendo de forma que essas células passam a colonizar outros tecidos, caem na corrente sanguínea, inclusive podem passar para outros órgãos, aí nós dizemos que é um tumor maligno, nós dizemos que é um câncer. Então, essa capacidade de invadir é que nós vamos dizer que permite à célula maligna formar tumores secundários, que é o que nós chamamos de metástases. As metástases, então, é quando um tumor ele sai do seu sítio de origem e vai colonizar outros tecidos. Então, por exemplo, um tumor que tenha surgido no pulmão, quando ele sofre metástase, as células malignas que se originaram nas células pulmonares, elas vão em direção ao pâncreas, vão em direção ao rim, vão em direção, no caso se for mulher, às mamas e por aí vai. Então isso é metástase. Então tenham em mente essa nomenclatura básica, porque ela é muito importante e pode ajudar vocês a não se confundirem em determinados textos. Então é muito comum que muitos cânceres surgem a partir de uma única célula anormal, que é o que nós chamamos de tumores monoclonais. Então observem aqui nessa imagem. Nós temos aqui um tecido esse que é formado por diversos tipos de células. E apenas uma dessas células, por conta de alguns eventos que acontecem com ela, principalmente eventos de mutação, essa célula pode ter
ela pode ganhar uma capacidade de se proliferar melhor do que as demais células que formam esse tecido, e a partir daí ela começa a se proliferar de forma bastante descontrolada, até apresentar um comportamento que nós chamamos de comportamento canceroso, e ela origina então um tumor. Isso é o que nós chamamos de tumores monoclonais. Por quê? Porque eles surgem a partir de uma única célula. E essa única célula, que vai se dividindo de maneira rápida e descontrolada, vejam que essas células, como elas se dividem por mitose, essas células elas são clones. Claro que, à medida que essa célula vai se dividindo, mais mutações podem ocorrer. Mas nós dizemos que essas células originadas a partir de uma única célula, elas são clones das células anteriores. Então, é muito comum que tumores primários eles sejam originados a partir de uma única célula que sofreu alguma mutação que permitiu uma maior adaptação proliferativa dessa célula em relação às demais. Então, as células cancerosas elas possuem o que nós chamamos de mutações somáticas. O que é isso? Então, o desenvolvimento de um determinado clone dessas células cancerosas é oriundo de modificações genéticas que essas células acabam obtendo durante a sua vida. Então, durante a vida de uma célula, ela pode acabar obtendo mutações essas que tornam-se herdáveis e mutações essas que levam ela a se dividir descontroladamente. E como é que essas mutações elas podem ocorrer? Uma mutação ela surge a partir de alguma lesão que tenha ocorrido no DNA que essa lesão não foi reparada. E se essa lesão não foi reparada, essa lesão acabou virando uma mutação, que vai ser incorporada em futuros ciclos de replicação desse DNA. E como é que essas lesões podem surgir? Das mais diversas formas. Podem surgir a partir de radiação, podem surgir a partir de componentes químicos do ambiente, como fumaça de cigarro, como alguns tipos de conservantes alimentícios, como alguns tipos de vários elementos presentes no ambiente, por aí vai, e até a partir de alguns tipos de agentes infecciosos, como alguns vírus, como o vírus da hepatite e o vírus do papilomavírus humano, que é o HPV. Então, todos esses fatores são fatores lesivos ao DNA, que se não forem reparados, levam a mutações. E mutações no DNA podem estar relacionadas com a mutagênese. Quer dizer, a mutagênese pode estar relacionada à carcinogênese. E hoje que é a formação de um câncer, a capacidade de formar câncer. Então, hoje em dia nós já temos que isso é um paradigma bem consolidado, que é o quê? Fatores que causam modificações genéticas tendem a gerar o desenvolvimento de câncer, ou seja, fatores mutagênicos tendem a aumentar a incidência que o indivíduo pode vir a desenvolver um determinado tipo de câncer. São duas variáveis que estão intrinsecamente relacionadas, a mutagênese e o desenvolvimento de câncer. Só que tenham em mente que o câncer ele não se desenvolve a partir de apenas uma única mutação. Não. Ele se desenvolve a partir de um acúmulo de mutações que vão ocorrendo a partir do momento em que essas células vão acumulando, na medida que elas realizam divisões celulares sequenciais, elas vão acumulando diversas mutações que permitem com que elas consigam proliferar cada vez mais. Então tenha em mente que uma única mutação não é o suficiente para iniciar um processo tumoral. Mas o processo tumoral ele surge a partir do acúmulo de mutações que ocorrem. E esse processo nós chamamos de progressão tumoral, que é o quê? Que é o desenvolvimento de um câncer que surge a partir do acúmulo gradual de mutações.
Mutações essas que estão relacionadas a controle do ciclo celular, geralmente, e aí permitem com que essa célula ela consiga se proliferar de maneira mais rápida. E esse acúmulo de mutações pode ser ocasionado em genes diferentes. Isso é muito importante também que vocês tenham isso em mente. E o câncer é um processo microevolutivo. O que é que isso quer dizer? Significa que, se em um determinado tecido nós temos uma determinada célula que, por uma mutação, ela consegue se proliferar mais rápido, ela consegue originar descendentes mais rápido, descendentes esses que também conseguem originar descendentes mais rápidos, então isso é uma adaptação que, por seleção natural, essa célula cancerígena vai acabar ela vai se sobrepor às demais células daquele tecido. E é por isso que as células cancerosas acabam muitas vezes por suprimir, entre aspas, a atividade das células de um tecido normal. Então essa imagem ela representa bem isso. Então a gente tem aqui um tecido epitelial e aqui nessa célula laranjinha nós temos uma mutação. Só que lembre que essa única mutação não é o necessário para que essa célula se torne tumoral. À medida que ela continua se dividindo, ela vai acumulando mutações até que chega um momento em que mais células com cada vez mais mutações, como vocês podem ver aqui, vão sendo originadas e a partir daí começa a se originar um tumor e esse tumor pode começar a se alastrar por esse tecido e ir em direção a demais tecidos. Então, outro conceito bastante importante é o de evolução clonal de um câncer. O que significa isso? Significa isso que as células que adquirem mais mutações, que permitem com que elas se tornem cada vez mais agressivas, consequentemente, elas se tornam cada vez mais proliferativas. Justamente porque elas se tornam mais aptas a sobreviverem do que os seus pares. É mais fácil uma célula tumoral sobreviver, já que ela consegue suportar mais ambientes difíceis, ela consegue suportar um ambiente de maior restrição de oxigênio, ela consegue suportar mais um ambiente de maior restrição nutricional do que uma célula sadia. E além disso, ela consegue se proliferar de maneira muito mais rápida, por conta dessas mutações que ela vai acumulando. Então, essa célula, por meio de seleção natural, ela acaba por tomar aquele tecido que ela se encontra e por consequência ela pode acabar invadindo outros tecidos. Então isso aqui é esse processo de evolução clonal. Então aqui a gente tem uma célula que num processo de divisão celular ela origina duas células em que uma dessas células sofre uma mutação. Essa célula que sofreu uma mutação, quando ela vai se dividir, uma dessas células sofre outra mutação. Que quando vai se dividir, essa célula sofre outra mutação. Vejam que essa terceira descendente já tem um acúmulo de 3 mutações. E quando ela vai se dividir, essa quarta célula já tem mais mutações, já tem uma quarta mutação, que aí ela já pode se tornar uma célula maligna. Então veja que por um acúmulo de mutações, uma célula sadia pode se tornar uma célula maligna. E é esse processo que a gente chama de evolução clonal. A partir do momento em que as células vão adquirindo cada vez mais mutações, elas vão se tornando cada vez mais agressivas nas suas capacidades de proliferação. Então, qualquer defeito genético que permita com que surja mais mutações, isso vai acelerar o progresso de um câncer. Como assim? Por exemplo, os genes que codificam proteínas que levam ao reparo do DNA. Então, à medida que o nosso DNA ele é lesado por aqueles agentes que eu mostrei para vocês, esse DNA ele tenta ser reparado por um conjunto de proteínas. Entretanto, se o gene que codifica essas proteínas que reparam o DNA forem mutadas,
essa lesão no DNA não vai ser reparado. Então, essa lesão vai ser mais fácil de se tornar uma mutação. E outro conceito bastante importante é que células cancerosas, elas são geneticamente instáveis. E isso surge principalmente do tanto de mutações genéticas que elas adquirem no decorrer de sua trajetória. Então, é muito importante que vocês tenham em mente isso. Que quaisquer células cancerosas, elas serão geneticamente instáveis, porque elas sempre terão um conjunto característico de mutações que permitiram com que elas tenham chegado àquele estado de câncer. E cada câncer tem a sua própria assinatura molecular de mutação. O que isso quer dizer? Que o câncer X tem um conjunto de mutações Y que o câncer Z não tem. Esse câncer Z já vai ter um conjunto de mutações S. E por aí vai. Embora algumas dessas mutações sejam similares, geralmente o conjunto total dessas mutações são diferentes para cada tipo de câncer. E é por isso que é tão difícil tratar cada câncer individualmente. Então, essa instabilidade genética que é observada nessas células cancerosas, ela surge a partir da dificuldade, como eu falei para vocês agora há pouco, de reparar o DNA lesionado ou de corrigir erros que possam vir a surgir durante a replicação do DNA. Então, como eu falei para vocês, o nosso DNA está sendo constantemente alvo de danos. Entretanto, numa situação normal, o nosso sistema de reparo de DNA pode ser responsável por reparar esses danos e dessa forma nós não temos problemas. Entretanto, se as proteínas que constituem esse sistema de reparo de DNA estiverem lesionadas, aí a taxa com que essas lesões podem originar mutações cresce bem mais, e a partir daí é bem mais fácil que uma célula cancerosa possa acumular ainda mais mutações. E além disso, durante a replicação do DNA, lá na fase S, se algum erro que for feito durante a replicação do DNA não for corrigido da forma adequada, isso também pode ser um problema. Então, essa instabilidade genética dessas células, ela surge a partir desses dois parâmetros aqui. A dificuldade de reparar DNA lesionado e a dificuldade de correção dos erros de um DNA que está sendo replicado lá no ciclo celular. Então, vejam aqui que um erro de replicação pode levar à mudança de uma base nitrogenada, como vocês podem ver aqui, a troca de um G por T, que se esse T não for corrigido, levando a um G, que era a base natural, no lugar de ter um pareamento CG, por conta de ter havido uma troca desse G por T, vai haver, portanto, uma troca de CG para AT. E isso pode levar à codificação de uma proteína diferente, ou pode dificultar a codificação de alguma determinada proteína que seja de muita importância. E dentre essas várias mutações que podem surgir para o desenvolvimento de um câncer, eu vou aqui focar em dois tipos que são bem clássicos, que são as mutações que podem ocorrer em genes relacionados ao controle do ciclo celular. Então, quando a gente observa o nosso ciclo celular, nós temos proteínas que estimulam a divisão celular e nós temos proteínas que freiam, que inibem a divisão celular. Da mesma forma como um acelerador leva um carro a acelerar e um freio leva o carro a parar. Existem determinados momentos em que as células precisam acelerar a divisão delas e, portanto, proteínas que aceleram esse processo vão atuar. Existem processos em que a divisão não está mais sendo necessária e, portanto, essas proteínas que freiam irão atuar. Essas proteínas, essas duas classes de proteínas, as que freiam e as que aceleram, elas são codificadas por dois tipos de genes, que são quais? Os genes que codificam as proteínas aceleradoras
são chamadas de proto-oncogenes. E os genes que codificam as proteínas que freiam o ciclo celular são chamados de genes de tumor. Então, você já deve ter em mente o quê? Que se um proto-oncogene sofrer uma mutação que leve a uma superprodução dessa proteína estimulatória, então as células vão super dividir e, portanto, nós temos aí um tumor. Da mesma forma, se houver uma mutação num gene supressor de tumor, pode ser que as proteínas que viriam a frear uma divisão celular em alta quantidade não sejam expressas e, a partir daí, não exista um freio para que essa divisão celular pare de acontecer. Portanto, o carro vai ter só um acelerador com o freio quebrado. Então, ambos esses genes, esses conjuntos de genes, podem sofrer mutações. Falando aqui rapidamente sobre os proto-oncogenes. Qual a diferença entre proto-oncogenes e oncogenes? Os proto-oncogenes, todos nós temos. São genes que estão presentes em células saudáveis. Genes que codificam proteínas que estimulam a divisão celular. Proteínas que aceleram a divisão celular. Os aceleradores. Entretanto, se esses genes sofrerem mutações, eles irão gerar oncogenes. Então, células cancerosas não têm proto-oncogenes, e sim oncogenes. Por quê? Porque esses oncogenes, eles vão levar a uma produção muito maior do que era para ter de proteínas estimulatórias da divisão celular. E isso aqui é importante nós falarmos, aqui eu vou dar uma breve introdução, mas vocês vão ver isso melhor nas próximas aulas, que os proto-oncogenes e os oncogenes, eles sofrem uma mutação de ação dominante. O que significa isso? Que os proto-oncogenes, para que seja gerado um oncogene, apenas um dos alelos precisa ser mutado. Então, observem aqui. Aqui nós temos, por exemplo, um proto-oncogene que está presente num determinado cromossomo, que está em dose dupla porque nós somos seres diploides. Então, aqui está o cromossomo que veio do pai e o cromossomo que veio da mãe. Nesse determinado cromossomo, nós temos um gene que é um proto-oncogene. E esse proto-oncogene, ele codifica em uma quantidade normal uma proteína que estimula a divisão celular. Tudo bem, nada de diferente até aí. Se um desses alelos sofreu uma mutação, isso já é o suficiente para que haja uma hiperestimulação dessas proteínas de aceleração da divisão celular. E a partir daí, esse proto-oncogene vira um oncogene. Então, embora a gente ainda tenha um alelo que não tenha sido mutado, apenas o fato de um alelo ter sido mutado, isso já é o suficiente para originar um oncogene. É isso que a gente diz que é uma mutação de ação dominante, porque apenas um dos alelos precisa ser mutado para gerar o fenótipo canceroso. E aqui está o exemplo de alguns tipos de proto-oncogenes de função normal e nas células. Então, observem aqui. Esse proto-oncogene ERBB, a função normal dele é o quê? Ele codifica um receptor de fator de crescimento. Então, determinadas células expressam esse receptor, que esse receptor sinaliza o quê? Que a célula precisa crescer. Entretanto, quando esse gene está mutado, gerando um oncogene, a célula vai superproduzir esse receptor de fator de crescimento. Então, ela vai supercaptar sinais que levem ela a crescer. Logo, ela vai crescer de forma descontrolada. E esse gene, na forma mutada, ele é encontrado em vários tipos de câncer. Um outro tipo de proto-oncogene mutado é esse proto-oncogene Jun, que a função normal dele é o quê? Ser um fator de transcrição que atua no ciclo celular. Então ele é a famosa proteína aceleradora.
que se sofrer uma mutação e for superexpressa, ela vai superestimular o ciclo celular. Da mesma forma, esse gene cis, que também codifica um fator de crescimento. Então vejam que, de acordo com o tipo de câncer, alguns desses oncogenes vão estar mais predominantes. E é aquilo que eu falei, de cada câncer tem sua própria assinatura molecular. Então no câncer de pulmão e no câncer de mama, esse oncogene Jun está bastante presente. Já nos glioblastomas, esse gene cis está bastante presente. Beleza. A outra classe é a classe dos freios, os genes supressores de tumor. Então, como eu falei, esses genes vão codificar proteínas que irão frear a divisão celular. E diferentemente dos oncogenes, eles vão ter uma mutação de ação recessiva. Então, se a mutação que gera câncer acontecer, ela precisa afetar os dois alelos para que o fenótipo canceroso, o fenótipo de célula cancerosa, seja originado. Então, vamos lá o exemplo. Lembrando aqui, os dois cromossomos, o gene supressor de tumor que nós originamos do pai e o gene supressor de tumor que nós originamos da mãe. E aqui a situação em que ele está normal, sem nenhuma mutação. E ele vai codificar proteínas que servem como freios para o ciclo celular. Tudo bem. Se ocorrer uma mutação em um desses alelos, isso não é o suficiente para gerar o fenótipo canceroso. Por quê? Porque esse outro alelo ainda consegue codificar proteína o suficiente para frear a divisão celular. Entretanto, se ocorrer uma mutação nesses dois alelos, aí se torna um problema. Por quê? Porque não vai haver mais a produção dessas proteínas que freiam o ciclo celular. Logo, o carro não tem freio, o carro só tem acelerador. A proliferação celular vai ser excessiva. Então, é isso que significa dizer que é uma mutação de ação recessiva. Que para chegar ao fenótipo, qual é esse fenótipo? O fenótipo câncer. Para que esse fenótipo seja alcançado, nesse gene, é preciso que os dois alelos presentes sejam mutados. No caso dos oncogenes, não. Apenas um alelo precisa ser mutado. Um alelo mutado já é o suficiente para originar o fenótipo canceroso. Então, por exemplo, um organismo pode herdar uma cópia já defeituosa desse gene, ou seja, ele pode já herdar um alelo defeituoso dos pais, mas ainda assim não é o suficiente para ele desenvolver câncer. Entretanto, ele tem mais predisposição a desenvolver câncer. E alguns testes genéticos podem prever isso já. E aqui alguns exemplos de genes supressores de tumor. O BRCA, que é bem conhecido. Então, lembrem que para cada um desses, nós temos dois alelos. Que a situação normal desse gene é o quê? Ele vai codificar proteínas que atuam no reparo de DNA, que atuam como fatores de transcrição, no caso do BRCA. E no caso desses outros três, principalmente o P53 e o RB, que são os dos genes expressores de tumor mais conhecidos, eles vão codificar proteínas que regulam a divisão celular. Então, para que quando esses genes estão mutados, os dois alelos desses genes estão mutados, eles vão perder a capacidade de regular a divisão celular, e esses genes mutados estão presentes em muitos tipos de câncer, no caso do P53, que inclusive já caiu uma questão no Enem sobre o P53, e no caso do RB, um tipo de câncer no qual esse tipo de gene é mutado é o retinoblastoma, que é um tipo de câncer que acomete a retina. E no caso do BRCA, é um dos genes mais conhecidos, quando os dois alelos estão mutados, que acomete as mamas. Então, uma das características de alguns tipos de cânceres de mama e ovário é ter esse gene BRCA1 mutado. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês as características dos cânceres. Então,
um artigo foi publicado no começo dos anos 2000, que se chama Hallmarks of Cancer, que meio que significa as marcas registradas do câncer, que são meio que as características que todo tipo de câncer apresenta. E esse artigo foi revisitado pelos mesmos autores cerca de uma década depois. E esses autores, eles demonstraram que todo tipo de câncer apresenta as seguintes características: a capacidade de invadir outros tecidos e, portanto, a capacidade de metástase, a capacidade de não responder a supressores de crescimento, a capacidade de, por alguma forma, eles conseguirem driblar o nosso sistema imune. Então, as células cancerosas, muitas vezes, elas não são reconhecidas pelo nosso sistema imunológico. A capacidade de se replicar de forma imortal. Então, as células cancerosas, elas têm alguns mecanismos que permitem com que elas realizem divisões celulares indefinidas. Elas também, à medida que o tumor cresce, esse tumor ele promove inflamação nos tecidos. As células cancerosas, elas podem induzir angiogênese. O que é que significa isso? Elas podem secretar moléculas que estimulam a formação de novos vasos sanguíneos. Ou seja, isso serve tanto para alimentar esse tumor que está em processo de crescimento, como pode servir também para disponibilizar essas células tumorais para outros tecidos. Outra característica é a da instabilidade genômica, como eu falei para vocês. Então, à medida que essas células vão acumulando mutações, muitas dessas mutações facilitam a chegada de mais mutações, principalmente se forem mutações que ocorrem em genes que codificam proteínas que reparam o DNA e em genes que codificam proteínas que replicam o DNA. Outra característica é que essas células podem resistir à apoptose, que é a morte celular programada. A apoptose é meio que uma última estratégia de uma célula para proteger o tecido. Então, quando uma célula está muito danificada, um mecanismo que essa célula normal apresenta ela decide morrer de forma bastante controlada. Entretanto, as células cancerosas, elas conseguem resistir a esse mecanismo de morte. E quando elas morrem, é por necrose, que é uma morte muito problemática, que é uma morte que induz inflamação. E, outra característica é que elas têm um metabolismo energético completamente diferenciado e bastante agressivo. Então, esse metabolismo energético das células cancerosas faz com que as células normais não sejam um páreo para essas células. Então, elas acabam captando toda a forma de nutrientes para elas. E a última característica é que elas continuam constantemente exercendo uma sinalização que sustenta a sua própria proliferação. Então, o câncer sustenta o seu próprio crescimento. Então, só para vocês terem mais de uma forma concreta, eu vou dar um exemplo para vocês dos passos que levam até o desenvolvimento do câncer coloretal. Então, aqui a gente tem as células que formam o cólon, que é um trecho do nosso intestino grosso. Então, as células que formam o epitélio desse cólon, algumas dessas células podem sofrer uma mutação que leva à perda de um gene supressor de tumor conhecido como APC. E essa perda desse gene supressor de tumor já leva a uma proliferação celular descontrolada, que leva à formação do que a gente chama de pólipo, que é uma massa celular que se forma na parede do cólon, que vocês podem ver aqui. Então, o pólipo é um tumor benigno. Entretanto, se as células desse pólipo, que continuamente estão se dividindo, sofrerem mais mutações, como por exemplo, um proto-oncogene for mutado, originando um oncogene RAS, que já é outra mutação, o que acontece? Isso já permite um maior crescimento desse tumor. Imagine que essa imagem, eu cortei ela porque ela é muito grande, então a continuação dessa imagem está aqui.
Então aqui é número 2, evento número 2, e aqui é evento número 3. Então essa nova mutação no oncogene Ras permite ainda mais uma maior proliferação desse tumor. Ok. À medida que esse tumor continua a crescer, ele sofre outra mutação, que é o quê? A perda do gene supressor de tumor P53. Então ele ganha a terceira mutação. Logo, ele se torna ainda mais agressivo. Então, começa a haver o desenvolvimento de um tumor maligno, que é um carcinoma. E continuam a acontecer outras mudanças e mais mutações acontecem. Mutações essas que levam à perda de, por exemplo, um gene antimetástase. E aí pronto. Conjunto dessas 4 ou 5 mutações levam à formação de um câncer agressivo e invasivo que pode cair na corrente sanguínea e invadir outros tecidos. Isso aqui é só um exemplo do que acontece no câncer coloretal, que esses são realmente é meio que a sequência das mutações que ocorrem nos genes das células desse tipo de câncer, mas só para vocês entenderem que é meio que dessa forma que os cânceres se formam. Então isso é uma demonstração mais concreta para vocês. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula nós iremos falar sobre meiose. Um grande abraço e nos vemos aí na próxima aula.